Desde o início da guerra, a Ucrânia teve cerca de 20% do seu território tomado pela Rússia. Durante muitos meses, o país precisou se preparar para tentar recuperar esse território. E o que foi feito? O Volodymyr Zelensky, presidente do país, viajou por diversos países da Europa, falou a parlamentos nacionais para conseguir tantos recursos quanto qualquer outra forma de apoio. Só os Estados Unidos já ajudaram a Ucrânia com mais de 46 bilhões de dólares em ajuda militar. O Reino Unido com 5 bilhões e a União Europeia com 3. Foram doados tanques como o Leopard 2, o Challenger 2, veículos de combate, sistemas de defesa antiaérea, drones e muito mais. Resumindo, a Ucrânia não só foi equipada para a contraofensiva, como também foi treinada para ela, com tropas literalmente indo para salas de aula na Alemanha, com simuladores, professores e até mesmo tradutores para que os militares do país conseguissem fazer perguntas. A contraofensiva estava para começar a qualquer momento, quando de repente uma explosão no sul do país abriu um buraco na barragem de Novakhovka, que guardava 18 milhões de metros cúbicos de água. Além de desalojar milhares de pessoas, de destruir parte da agricultura do país, essa explosão marca um novo capítulo da guerra. Grande parte dos especialistas do Ocidente acredita que a explosão tenha sido causada pela Rússia, que nega. A Rússia até perde um pouco com tudo isso, já que a represa fornecia 85% da água que era usada na Crimeia, uma região que a Rússia anexou ilegalmente em 2014. Por outro lado, esses especialistas dizem que, por exemplo, o tipo de explosão que ocorreu não poderia ter acontecido com uma bomba sendo jogada lá por um avião, mas somente por meio de explosivos que teriam que ser instalados e detonados de dentro da barragem. E a barragem está desde o início da guerra sob controle da Rússia. Além disso, a própria Ucrânia já vem avisando desde o ano passado que a Rússia poderia realizar algum tipo de sabotagem na barragem para depois culpar os ucranianos. Ataques a infraestruturas civis em períodos de guerra ocorrem já há muitos séculos. Os holandeses já fizeram isso contra os espanhóis no século XVI, os chineses também fizeram isso no século passado. A Rússia, quando era a União Soviética, também fez isso, inclusive nesse mesmo rio, em 1941. Só que em outro contexto, para tentar impedir a passagem dos nazistas pela Ucrânia. Mas algo é fato, isso é crime de guerra, justamente pela possibilidade de causar a morte de tantos civis que isso pode ser considerado um crime de guerra pela lei internacional de acordo com a Convenção de Genebra. Não está ainda comprovado quem causou isso, mas o fato é que, com essa explosão, a Rússia tem muito mais a ganhar do que a Ucrânia. Essa barragem, por exemplo, também servia como ponte. Uma ponte que poderia ser usada pela contraofensiva ucraniana para as tropas cruzarem e tentar recuperar território. Agora, a maior parte desses veículos da contraofensiva não vai poder ser usada lá. Isso porque está tudo inundado. A Ucrânia não tem esses veículos anfíbios, ou seja, aqueles que funcionam na água e na terra, e nem a expertise para esse tipo de operação. E mesmo que o que tenha acontecido não tenha sido intencional de um dos lados, algo é fato. Quem estava no controle dessa barragem há um ano era a Rússia. Quem tomou a barragem para si foi a Rússia. A contraofensiva começou, muita luta está acontecendo em várias regiões, a Ucrânia está armada e com um arsenal potente. E, infelizmente, de acordo com o que tudo indica, o desastre de Novakhovka foi só o começo dessa nova fase da guerra.